O nascimento do fardo, alguns nascem para vencer, outros para suportar. Mas existem aqueles escolhidos pelo destino para carregar o peso do impossível. Caminhar com a consciência de que cada passo os aproxima de sua própria ruína. Eren Yeager é um deles. Um garoto que desejava apenas liberdade, mas que descobriu cedo demais que a liberdade não é a ausência de correntes, e sim a dor de carregar escolhas que esmagam a alma. Sua história não se mede por muralhas derrubadas ou titãs derrotados. Ela se mede pelo abismo silencioso que se abre dentro de quem ousa desafiar o mundo. Eren não queria poder, não buscava glória. Ele apenas queria ser livre, experimentar o mundo, sentir o mar em seus olhos. Mas liberdade é uma ilusão traiçoeira. Promete paz, mas cobra um preço que poucos conseguem pagar. Desde o início, Eren sentiu as muralhas como grilhões invisíveis. Elas não cercavam apenas cidades. Cercavam a própria essência de sua alma. Ele acreditava que romper essas barreiras traria alívio, esperança, um novo começo. Mas não sabia que, ao tentar mudar o mundo, estaria se destruindo no processo. Liberdade, ele aprendeu, não é força, nem coragem, nem triunfo. É o fardo de carregar a responsabilidade de cada ação, mesmo quando o mundo parece condenado. E o garoto que sonhava em contemplar o mar, que acreditava que lutar traria redenção, descobriu que a luta, muitas vezes, apenas abre caminho para a fúria, o ódio e a solidão. Cada decisão tomada, cada passo adiante parecia levá-lo mais perto do abismo. O peso da consciência, o medo de falhar e o desejo de proteger aqueles que amava formavam correntes invisíveis que apertavam sua mente. Eren não sabia que a liberdade verdadeira exige aceitar o fardo que outros jamais poderiam suportar. E assim começa a trajetória de alguém que não é herói nem vilão. Eren Yeager é apenas humano demais para sobreviver ao próprio destino. O eco da liberdade e o peso das escolhas. A tragédia de Eren não está apenas no que ele fez, mas no que acreditava estar fazendo. Cada decisão parecia guiada por sua própria vontade, mas, na verdade, era moldada por lembranças, medos e memórias que se estendiam além do tempo que ele conhecia. Ele acreditava ser o mestre de seu destino, quando na verdade era refém de forças que jamais poderia controlar. É justamente essa consciência de impotência que o torna humano. Quem nunca se sentiu prisioneiro de decisões herdadas ou de consequências que não queria enfrentar. Eren lutou contra tudo. Contra o mundo, contra titãs, contra si mesmo. Mas o maior inimigo não tinha dentes ou garras. Tinha lembranças e responsabilidades que pesavam mais que qualquer muralha. O desejo de liberdade, que parecia ser sua luz, transformou-se em fardo. Cada passo adiante para proteger aqueles que amava só aumentava a distância entre quem ele era e quem o mundo precisava que fosse. Ele acreditava que cada sacrifício o aproximaria da paz, mas descobriu que a liberdade total não existe. Existe apenas o preço de carregar o peso das escolhas que você mesmo faz. Aos olhos de outros, suas ações podem parecer cruéis ou irracionais, mas quem observa de fora não sente a pressão de cada decisão, não sente a solidão de carregar expectativas impossíveis. Eren não destruía por maldade. Destruía porque não encontrava outra forma de lidar com aquilo que era maior do que ele próprio. Essa é a lição mais difícil que ele nos deixa. Liberdade não significa ausência de limites. Significa aceitar que cada escolha tem consequências irreversíveis e que muitas vezes o custo de ser livre é mais alto do que qualquer coração pode suportar. O reflexo humano da queda Eren não se tornou um monstro por escolha. Tornou-se pelo acúmulo de dores, expectativas e impossibilidades. Ele queria proteger, salvar, libertar, e acabou se tornando aquilo que mais temia. O peso de cada vida perdida, de cada amigo afastado, transformou seu coração em campo de batalha constante. A culpa se misturava com o desespero, e o desespero com a raiva, criando um ciclo que o consumia lentamente. A ironia cruel é que quem tenta salvar o mundo sozinho frequentemente se torna o agente de sua destruição. O desejo de ser livre, puro e heróico
se transformou em fardo e, no final, em tragédia. Eren percebeu que lutar pelo futuro de todos o transformou no tirano do presente. E que, às vezes, a bondade extrema exige sacrifícios que ninguém deveria suportar. Essa trajetória nos reflete mais do que imaginamos. Quantas vezes também tentamos controlar o impossível, assumir responsabilidades que não nos pertencem, carregar dores que não somos capazes de suportar. Eren apenas levou isso ao extremo, mas o mecanismo é o mesmo. A tentativa de proteger gera dor, e a dor molda quem nos tornamos. Ele continuou caminhando, mesmo sabendo que o mundo o odiaria, mesmo sabendo que se tornaria o reflexo de tudo que desprezava. O garoto que sonhava com liberdade descobriu que ela nunca seria plena. Cada decisão tomada era um eco do que a vida exige de nós. Enfrentar o impossível, aceitar o fardo e, ainda assim, seguir em frente. No fim, não há vitória absoluta, não há redenção completa. Eren nos mostra que a humanidade é, muitas vezes, definida por quanto conseguimos suportar antes de quebrar, que a linha entre herói e vilão é determinada apenas pelo peso das circunstâncias que nos atingem. O colapso interno e o destino impossível por dentro. Eren já estava quebrado muito antes da última batalha. Cada lembrança perdida, cada rosto querido que desapareceu, cada grito de quem confiou nele se transformaram em cicatrizes invisíveis que consumiam sua mente. Ele observava o mundo ruir e sentia de forma silenciosa e profunda que nada do que fazia conseguiria reparar o que já estava destruído. A inocência que um dia o guiou se desfez, substituída por um vazio que nada parecia preencher. O garoto que sonhava em ver o mar viu apenas cinzas, destruição e a frieza de um mundo que nunca lhe concedeu escolhas justas. Cada passo em direção à liberdade parecia empurrá-lo para mais longe daquilo que restava de sua humanidade. Seus atos não eram fruto de ódio ou prazer pela violência. Eren lutava porque parar seria admitir derrota. Seria reconhecer que a esperança que carregava não passava de ilusão. Mas há uma linha tênue entre coragem e desespero, entre persistir e perder-se. Eren cruzou essa linha há muito tempo, e ao fazê-lo, tornou-se um reflexo sombrio do que significa carregar o destino sozinho. Seus amigos o chamavam de monstro, o mundo o temia, e até ele próprio via, refletido no espelho, um estranho que conhecia intimamente, o fardo da responsabilidade, do amor, da promessa de proteger, tudo se condensou em uma só verdade. Não é possível salvar o mundo sem perder parte de si mesmo. E é essa verdade que Eren nos entrega. A liberdade absoluta não é a ausência de correntes, mas a capacidade de suportar o peso das escolhas irreversíveis. E mesmo quebrado, mesmo odiado, mesmo sozinho, ele continuou. Porque há algo dentro de nós que prefere carregar o inferno a desistir completamente. A reflexão final e a lição de Eren no fim, o que resta de Eren Yeager, não é a destruição que deixou pelo caminho, nem o ódio que despertou em tantos corações, mas a lição silenciosa que sua trajetória nos oferece. Liberdade não é ausência de dor, é enfrentar o peso das escolhas que nos definem. Ele não foi um herói perfeito, nem um vilão completo. Foi um humano que carregou mais do que poderia suportar. Um jovem que quis mudar o mundo e, ao mesmo tempo, se perdeu dentro dele. Cada passo, cada ato, cada decisão tornou-se um reflexo do que significa ser responsável pelo próprio destino. E ainda assim, não ter controle total sobre ele. Eren nos mostra que tentar salvar tudo pode transformar o mais puro ideal em destruição. Que a busca pela liberdade total, quando enfrentada sozinho, tem um custo que poucos conseguem compreender. E que às vezes a única forma de continuar é aceitar que ser humano significa errar. Quebrar-se e, mesmo assim, persistir. O garoto que desejava ver o mar viu o fim de seu mundo. Mas nesse fim, talvez, tenha compreendido a verdade que todos tentamos evitar. Que a paz absoluta não existe. Que o controle completo é uma ilusão. E que a liberdade verdadeira nasce não de mudar o destino, mas de aceitar quem nos tornamos enquanto tentamos desafiá-lo. Eren caiu.
mas nos ensinou algo que ecoa muito além de suas ações: que a vida, com todas as suas muralhas, monstros e perdas, exige coragem para carregar aquilo que parece impossível de suportar. Que o peso das escolhas não é um castigo, mas a própria essência de ser livre. E que cada um de nós, de alguma forma, também carrega um pouco de Eren Yeager dentro de si. Lutando, caindo, persistindo, mesmo quando tudo parece perdido.